Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez com o meu filme favorito do ano até agora, né? Superman de 2025. Quem diria, viu? Porque até esse filme eu nem sequer gostava desse personagem, tá bom? Eu só fui no cinema ver porque muita gente falou que o filme era muito bom, e mesmo assim eu fui pro cinema esperando nada. E saí de lá muito surpreso e muito feliz, cheio de expectativa para criar aqui o vídeo do Ponte do Reino. E antes do que eu esperava, ele já está disponível aí, né, na HBO Max. Então bora criar algumas pontes com o Superman. Digo, assim que você clicar aí embaixo no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, claro. O filme já começa dando uma contextualizada aí, né, no mundo que a gente vai assistir, mostrando pra gente que as pessoas elas já estão acostumadas com super-heróis e vilões há séculos, e que o Super-Homem em particular, ele já está vivendo na Terra há 30 anos, ele já é conhecido do público como um super-herói há 3 anos, e há 3 minutos ele tomou a primeira surra dele. Eu acho curioso eles terem usado o número 3 aqui, né? Porque eles falam 3 séculos, 3 décadas, 3 anos, 3 minutos, enfim. E eu acho isso curioso porque o 3 é um número relacionado à Trindade, né? Ou também o 33 é um número relacionado à idade de Cristo. Coincidência? Acho que não. Depois que ele toma essa surra aí, ele é tratado na Fortaleza da Solidão por seres que foram criados para o servir. Assim como os anjos, né? E aí ele recebe lá aquela exposição do sol amarelo e se regenera. Obrigado. Não precisa agradecer, senhor. Nós não damos valor a isto. Não temos qualquer tipo de consciência. Somos meros autômatos, feitos para servir. Eu também achei bem estranho ver o comportamento dos funcionários ali da Luthor Corp, porque eles, através do Ultraman, né, dão essa surra no Superman, e eles agem em relação a isso como se fosse só um dia normal de trabalho. Isso é muito estranho. Foi impecável. Andamos muito bem. Legal. Porque eles são humanos, cara, e eles estão batendo no Super-Homem, que é alguém que salva a vida deles, quase todo dia. Parece familiar? E aí também que a gente é apresentado ao Lex, que quer acabar de todo jeito com a reputação do Superman. Para ele não bastava simplesmente bater no Superman, vencê-lo numa batalha. Ele queria que o mundo o odiasse. Só que ele não tinha provas concretas de que o Superman tivesse alguma intenção maligna. Então, ele tenta de todo jeito fazer o Superman cair em contradição nas suas próprias palavras para que ele tivesse a aprovação do governo lá para caçá-lo. Parece bastante, não é? Com o que os fariseus fizeram com Jesus, tentando também enganar ali ele para que, nas suas palavras, eles pudessem ter um motivo para crucificá-lo. Só que isso dá muito mais trabalho do que parece, porque o Superman desse filme, ele é a encarnação do bem, sabe? Não é que ele seja incapaz de errar, mas ele ama tanto o planeta, desde o ser humano até o menorzinho dos esquilos. Que, aliás, me remeteu a Mateus 6, né? Que Deus diz que ele cuida até do passarinho e da planta, então que dirá de nós, seus filhos amados. Mas o Luthor finalmente consegue algo, né? Ele consegue uma mensagem que os pais do Superman deixaram para ele e que o Superman ouvia sempre. Era uma mensagem que dava propósito para ele de servir a humanidade, fazer o mundo um lugar melhor. Só que essa mensagem estava corrompida, então o Superman sempre ouvia ela até um certo pedaço. Não tinha como ele ouvir o que vinha depois. Mas quando o Luthor consegue acessar essa mensagem, ele consegue também recuperar a parte que tinha sido corrompida. E nessa outra metade que o Superman nunca tinha ouvido, os pais diziam para ele que ele devia governar a Terra com impiedade e que ele devia tomar um monte de esposas para perpetuar o sangue de Krypton. E, enfim, isso não só abala a confiança das pessoas no Superman. Algumas delas imediatamente se viram contra ele, apesar delas terem acabado de ter suas vidas salvas por ele. Mas o pior faz com que ele mesmo fique em crise com quem ele é e com o seu propósito. A mensagem era real ou não? A primeira metade dela é real. A segunda metade
Foi danificada, vindo de Krypton à Terra, mas deve ser forjada. Não tem como, Clark. Eu conheço o pessoal de perícia digital. Eles não iam falar que é real, se não tivessem certeza. Eu sinto muito, irmão, mas é impossível aquela mensagem ser falsa. O contraste entre o Superman e o Luthor, cara, é gritante. Enquanto o careca aí é maquiavélico, manipulador, mentiroso, o Super tá preocupado com o cachorro da prima dele que tinha sido sequestrado, o Krypto. E olha o que ele diz sobre o cachorro. É um cachorro. E ele nem é um bom cachorro, mas ele tá por aí sozinho. E deve estar com muito medo. Será que a mesma coisa não poderia ser dita por Jesus sobre nós? Que nós nem somos boas pessoas, mas que a gente tá sozinho e com medo. Esse é o amor dele por nós. Para salvar o cachorro, ele se entrega às autoridades, assim como Jesus se entrega para salvar a humanidade. O Superman, inclusive, chora quando ele vê o Malik, um vendedor ambulante qualquer, uma pessoa X da rua lá, sendo morta na frente dele. Ele sofre, ele sente, mas ele nunca desiste de nós. E aí o companheiro de cela dele lá fica emocionado com a cena, com a situação e tudo mais, e ele para de envenenar o Superman com a Kryptonita, e eles conseguem escapar, fugir, tem toda uma cena lá, e eles fogem desse universo compacto que era a prisão ali que eles estavam. O Clark sai todo detonado dessa cena aí e vai com a Lois para casa dos pais adotivos dele, na fazenda, mas ele não tá ainda bem resolvido com essa história da mensagem, com quem ele é. Só que lá ele ouve desses pais adotivos algo bem diferente. A verdade é que nem sempre o que os pais terrenos aqui, sejam biológicos ou não, têm para dizer pra gente seja a melhor coisa, ou o modelo de vida dele seja o melhor a se seguir. Talvez essa seja a sua realidade também. Talvez você não tenha uma relação legal com seus pais, porque eles não sejam bons exemplos para você. Mas eu quero te dizer que você sempre pode dar ouvidos a um outro pai. Um que tem sempre algo lindo para dizer sobre quem você é, que tem orgulho de você, não por causa dos seus feitos, mas por quem você é para ele. Um filho amado, uma filha amada de Deus. Pai, o senhor não entende. Eu não sou quem eu pensei que era. As suas ações são o que fazem de você quem você é. Eu tenho muito orgulho de você. Quando ele se recupera, não apenas fisicamente, mas esse senso de propósito, ele decide ir para Borávia lá, ajudar na guerra, só que ele não pode, porque ele tem que ir para um outro lugar, porque senão o mundo inteiro vai ser destruído por causa do buraco negro, Então ele vai para lá para salvar o mundo. Já na Borávia, a gente vê um povo que tá levantando uma bandeira do Superman. É gente que tá desesperada, que tá precisando de um salvador e clamando por um. O Super, no entanto, não pode ir até eles. Não porque ele não se importasse, mas porque ele precisava fazer algo superior, algo que se ele não fizesse não ia adiantar nada ele salvar os caras lá na Borávia, porque eles iam tudo morrer do mesmo jeito pro buraco negro. Então ele vai até o Luthor, confronta ele para fechar o buraco. Às vezes a gente passa por umas situações que a gente clama a Deus e parece que ele não faz nada, que ele nos abandonou. Mas sabe, isso é impossível, porque depois do que ele fez por nós na cruz, nada pode superar isso. Ele já fez tudo, ele já nos salvou, ele deu a própria vida por nós. E quanto às circunstâncias que a gente está vivendo, ele sente, ele sofre. E ele envia alguém para ajudar, assim como o Superman fez. Ele envia a igreja, uma extensão sua, para cumprir sua vontade. Você pode fazer o que quiser comigo, Luthor. Seus planos na Borávia não vão funcionar. É mesmo? Por que não? Porque eu chamei alguns amigos. E então o Superman finalmente confronta o Lex Luthor. O Luthor revela que o maior problema dele com o Superman é que perto dele, em comparação com ele, os seres humanos parecem fracos. E o Luthor não suporta esse sentimento de inferioridade. Ele não quer ser salvo pelo Superman. Ele quer provar que ele, que a humanidade, não precisa de ninguém, que eles conseguem se salvar, que eles são independentes. E esse é o resumo do principal problema da humanidade, não é? O desejo pela independência. Veja, tudo que a gente precisa fazer é reconhecer que a gente precisa de um salvador. Alguém que, por sinal, nos ama e quer nos ajudar de todas as formas possíveis. Mas, mesmo assim, muitas vezes o nosso orgulho fala mais alto. A gente não quer ser salvo, a gente quer
mostrar que a gente merece alguma coisa. E por causa disso, a gente acaba aparecendo com o vilão da história. Pelo menos Galileu fez alguma coisa. Ele não foi só um venusiano patético catapultado pro nosso planeta só pra ser idolatrado pelo mundo inteiro. Porque a força dele evidencia como todos nós somos fracos. Ao contrário dessa postura arrogante, o Superman, embora seja muito superior, ele vence a batalha contra o Ultraman se humilhando, né? Nesse ponto de vista aí, pedindo ajuda, no caso pro Krypto, o cachorro, que, se a gente parar pra pensar, salva ele em várias situações nesse filme. Olha que interessante, geralmente a figura do Espírito Santo é representada por uma ave, mas aqui nesse filme, vou dizer que um cachorro voador cumpre bem aí essa analogia. Afinal, ele e o Superman não são a mesma coisa, mas eles têm essa mesma natureza de Krypton. E após uma vitória impressionante, o Superman confronta o Luthor mais uma vez, no discurso mais bonito aí do filme, em que ele revela que o Superman é um ser humano. Não porque ele nasceu humano, mas porque ele se fez um ser humano. Isso foi o que você sempre entendeu errado de mim, Lex. Eu sou tão humano quanto qualquer um. Eu amo, eu sinto medo, eu acordo todo dia de manhã e apesar de não saber o que fazer, eu ponho um pé na frente do outro e tento fazer a melhor escolha possível. Te lembra alguma coisa? Um Deus que veio de fora do nosso mundo, mas que se fez um de nós por amor a nós. O Luthor chega a chorar de raiva, ele não se conforma depois de ter sido exposto ali e saber que ele não vai receber nenhum tipo de admiração ou adoração de mais ninguém. E esse também é o destino de um outro ser invejoso que deseja adoração acima de tudo desde o princípio. Já o destino do Superman e da Lois é bem mais parecido com o destino de Cristo e da Igreja, que finalmente vão estar juntos. O filme termina reforçando essa mensagem de um Deus que se faz homem. Ele volta para a fortaleza da solidão e ele escuta novamente a mensagem dos pais, mas não mais aquela mensagem dos pais biológicos, e sim uma nova mensagem, a mensagem dos seus pais adotivos. Ele se vê ali nas imagens crescendo, como um ser humano, em estatura, sabedoria e graça. E essa é a história do Evangelho, a história de um Deus que se fez homem por amor a nós. Antes de acabar, eu quero falar mais duas coisas, Primeiro que, claro, qualquer tipo de comparação ou ponte com a pessoa de Jesus, ou de Deus, ou do Espírito Santo é extremamente limitado. No filme, o próprio Superman fala que ele erra muitas vezes, inclusive. E Jesus nunca errou. Então, por favor, criar pontes não é sobre a gente estabelecer conexões perfeitas, mas sobre coisas ali no filme que você assiste te lembrarem da verdadeira história, da história que realmente importa, enquanto a gente vê certas semelhanças aí nas histórias que a gente inventa. E por fim, eu ainda quero ressaltar a importância da gente propagar essa mensagem maravilhosa. No filme, tem uma cena lá que mostra milhares de macacos do Lex Luthor disseminando ódio na internet. Por favor, não se junte a eles. Olha os meus macaquinhos disseminando ódio 24 horas por dia, detonando você na internet. Se junte com a equipe do Planeta Diário, que dissemina a verdade ali em amor. Tem tanta coisa ruim na internet, porque muitas vezes nós, que temos algo de bom para dizer, acabamos ficando quietos. Então, faça a diferença. E essas foram as minhas pontes com Superman. Cara, que grata surpresa esse filme. O ano ainda não acabou, ainda tem bastante coisa interessante pra gente assistir em 2025, mas por enquanto esse é o meu filme favorito desse ano. E você, qual foi o seu filme favorito em 2025 até agora? Comenta aí embaixo que eu quero saber. No mais, siga o Ponte do Reino também nas redes sociais, compartilhe o Ponte do Reino com seus amigos, com seus familiares e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.